Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. E hoje, como você deve ter percebido, o vídeo saiu um pouco mais tarde do que o seu horário normal e eu tô com essa cara de sono aqui, todo remelento, porque eu assisti aquele seriado Round 6 e como o meu tempo é escasso, eu assisti numa toada só, do primeiro ao último, e dormi super tarde, morri de sono, enfim. Mas é sobre ele mesmo que a gente vai falar. Então, eu tive a oportunidade de ouvir algumas pessoas falando sobre esse seriado. Olha, esse seriado é muito bom, não sei o que lá. Eu, particularmente, detesto o efeito manada. Mas, às vezes você está perdendo uma oportunidade de assistir uma coisa boa só porque todo mundo falou que é boa. Então, eu resolvi arriscar e falar, ó, vou assistir, vamos ver se é bom ou não. Eu assisto os dois primeiros, conforme for eu paro. Bom, eu me chamo Lucas, você está no canal Restauração SA. Se você já acompanha o nosso canal, deixe seu like. Se você caiu de paraquedas aqui e gostar da reflexão de hoje, se inscreva no canal, compartilhe, assina, clica no sininho, aquela coisa toda. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte. Esse vídeo contém spoilers sobre a série coreana Round 6. Então, se você não assistiu a série ainda, fecha esse vídeo, salva, assiste primeiro e depois a gente conversa. Eu não vou contar detalhes da série, todos os detalhes da série, mas eu vou falar um pouco sobre ela. O tema da nossa reflexão de hoje é Round 6 e o superficialismo e materialidade. A reflexão não é só sobre a série, tá? É uma coisa um pouco mais ampla. Eu vou tentar não me estender muito, mas quando eu emito a minha opinião, eu costumo demorar um pouco mais. Mas basicamente, uma coisa que eu vejo. Primeiro eu vou falar um pouco do que é a série. A série Round 6 é sobre pessoas que são devedoras contumazes, ou seja, elas devem milhões de wons, que é o dinheiro lá. Uma coisa que já chama atenção é que lá o dinheiro é muito desvalorizado. Barra superdimensionado, então você precisa de 100 milhões de wons para comprar alguma coisa, entendeu? Isso me remonta à minha infância e à inflação aqui no Brasil. E hoje a gente está com uma inflação ameaçando voltar, isso me deixa com um pouco de medo. Mas basicamente são pessoas que são apostadoras, apostam em cavalo, apostam em pôquer, apostam em derivativos no mercado financeiro, pessoas que estão quebradas, que estão sendo ameaçadas de morte, estão sendo ameaçadas de violência, e essas pessoas, elas têm uma vida de desespero, que é retratada ali pela pressão. Elas são muitas doentes, ou seja, pródigas. Pessoas que gastam mais do que tem, que é uma coisa que a gente tem muito aqui no Brasil. Pessoa que gasta muito mais do que a condição financeira dela permite. E aí elas recebem um convite para participar de um jogo. Eu não vou dar tantos spoilers, só para vocês entenderem o contexto. E nesse jogo elas têm que jogar jogos de criança, tipo Amarelinha, Pique-Esconde. Não são nem esses jogos, é só para você entender. Mas vamos supor que, tipo jogos mortais assim, 200, 300 pessoas vão para um cenário gigantesco para jogar uma amarelinha, que você fala o número e tem que pular. Aí se você pular no número errado, você morre. Pum! Um sniper atira na sua cabeça. Não estou falando nem os jogos verdadeiros que tem, para não também dar um spoiler muito grande, que às vezes a pessoa fala, não ligo para spoiler, mas poderia atrapalhar. Mas só para você entender, são jogos de criança, jogados por adultos, em cenários grandes, tipo aquelas provas da Fazenda e do BBB. Só que se você perde, você morre. E aí vem o ponto, que é no primeiro episódio, que isso eu vou ter que falar, que uma das regras do jogo é, se a maioria decidir desistir, todo mundo pode desistir. Senão você não pode desistir e você é morto. Se você não quer mais jogar, tá bom, o cara vai dar um tiro na sua cabeça. E aí o que acontece? Tem uma cena emblemática que reúne todos eles para votar. Mas antes de votar eles falam, mas espera, nessa primeira prova morreram 200 pessoas de 400, um número assim. Como eu disse, eu não quero dar spoiler e tal. Já estou dando, mas bem light. Porque isso é tudo no primeiro capítulo, geralmente as pessoas assistem o piloto. E aí o que acontece? Cada pessoa que morreu é 100 milhões, vou dar um exemplo aqui brasileiro para você entender. Tem 500 pessoas, morreu 250 e cada pessoa que morreu dá R$1 milhão. Então, os caras falam, olha, você pode desistir, a maioria pode desistir agora, dessas 200 que sobraram,
morreram 250. Só que você vê assim, em cima da sua cabeça, um cofre de vidro, com um porquinho, né, um porquinho de vidro, e cai 250 milhões. Ó, mas quem continuou tem a chance de 250 milhões de reais receber. E a sua vida lá fora é no inferno. Agora vocês podem votar. E aí teve a votação muito acirrada. Outra coisa que eles falaram é que os 250 milhões que estão lá em cima vão para os parentes das famílias mortos. E chegou um cara, isso é o primeiro capítulo, que falou assim, eu não quero dar para os mortos. Quer dizer, se ele perdesse o dinheiro, ele não ia ficar tão incomodado quanto dá para outra pessoa. Você vê o nível de egoísmo da raça humana. E isso chama atenção, quer dizer, o cara está com a vida destruída, eles exploram a destruição da vida do cara, exploram a possibilidade daquele dinheiro para outra pessoa, para ele votar. Se ele quer continuar arriscando a vida dele ou se ele quer ir embora para casa. Tá? Aí eu não vou entrar em mais detalhes. Mas basicamente o que a série discute? Ela discute o vazio das pessoas que são muito ricas e entediadas. Aí eu não vou explicar o motivo para não ficar, mas ela discute que as pessoas muito, muito ricas, elas vivem um vazio, um desespero, e as pessoas muito, muito pobres ou muito, muito descompensadas, que têm uma vida mal estruturada, também vivem em desespero. Aí ela trabalha esses dois pontos baseado muito no materialismo e na superficialidade, ou seja, as pessoas fazem tudo pelo dinheiro, literalmente tudo. E aí vem uma reflexão um pouco mais complexa, que é a seguinte. Eu conheço vários países do mundo, e quando eu viajo para esses países, eu não vou para os pontos turísticos para tirar uma selfie e mostrar para os outros onde eu estou. Eu costumo andar de metrô, eu costumo ouvir o que as pessoas estão falando para saber o que é o dia a dia delas, eu costumo comer a comida do local, e eu já estive no Japão, tanto em Tóquio quanto no interior. E assim, depois que você está num país e você assiste muitos filmes, animes daquele país, você entende um pouco a mentalidade das pessoas. Você consegue filtrar o que é roteiro do filme e um pouco o que é coisa de dia a dia. Então, eu já assisti muitos filmes coreanos, da Coreia do Sul, japoneses e chineses. E o que eu percebo? Uma materialidade e uma perspectiva em relação à vida muito diferente da brasileira. E aí aqui eu vou dar um palpite, tá? Eu não estou aqui fazendo uma tese teológica, mas assim, do ponto de vista de programação neurolinguística, quando você é criança, você tem um HD limpo na sua cabeça. E nos países sul-americanos, principalmente no Brasil, que tinha uma dominação, principalmente nos anos, sei lá, dos anos 50 talvez até antes, até, sei lá, nos anos 80, católica, e depois católica barra protestante ou evangélica. A gente tem uma formação cristã. Então, por mais que seja um país conhecido como o país do jeitinho, como o país que as pessoas levam vantagem, caramba, tô passando um avião, gente, mas eu não vou editar não hoje, eu já dormi muito tarde. É um país de formação cristã, de formação religiosa, que quer não, por mais que a maioria das pessoas tenha um comportamento agnóstico, ou seja, não seja um religioso mais praticante, existe uma imagem cristã no Brasil, assim, do ponto de vista que você está crescendo, você ouve falar em Deus, você ouve falar em Jesus, existe um sincretismo religioso muito forte no Nordeste, em que as pessoas têm religiões de matrizes africanas, mas fazem uma correlação, por exemplo, Iemanjá com a Virgem Maria e assim por diante. Então, assim, existe uma formação cristã e Jesus Cristo, os exemplos que ele passa, por exemplo, trate o próximo como você gostaria de ser tratado, não julgue o outro antes de ver os seus outros defeitos. Por mais que o brasileiro tenha outras programações negativas, de corrupção, de jeitinho, que o pai passa para o filho, que é muito grande no Brasil também, mas essa programação religiosa, digamos assim, ela leva a pessoa, ao longo da vida, a ter, às vezes, um pensamento mais positivo. Eu não estou generalizando aqui, mas vou te dar um exemplo. Você vê muitas pessoas em favelas, em comunidades, em condições difíceis, que ela, até em filmes isso é retratado, que ela tem uma vida otimista, ela tem uma vida simples, mas ela, com o pouco que ela tem, ela ajuda mais do que outras pessoas que são muito ricas. Então, existe um ar de esperança diferente nessa formação. Eu não estou aqui julgando religião nem nada, eu estou falando assim de ideia de programação neurolinguística. Me parece que as pessoas que acreditam em Deus, que tem o exemplo de Jesus, vou usar o exemplo da vida dele, de abnegação, de ajudar os outros,
ainda que de forma muito superficial, ouviu falar na infância, ou o pai ensinou uma oração, me parece que essas pessoas, elas, estou falando aqui de modo macro, tá? Elas têm um certo otimismo, padrão de comportamento de vida, falando aqui Sul-América, principalmente Brasil, diferente do que acontece nos países onde a matriz de programação religiosa é budista e shintoísta. Por quê? Lá se acredita muito que a sua vida se resolve em centenas de milhões de gerações. Então tem o princípio do Jurei, entre outros princípios, que é basicamente o seguinte: você deve venerar os seus ancestrais, eles acreditam num conjunto de deuses, mas a ligação deles com a metafísica, com algo sobrenatural, ela é muito mais reservada. Não é uma coisa, por exemplo, eu estou com um problema e falo, ai meu Deus, Deus me ajuda toda hora, porque eu sou de formação católica. Então, na minha infância, eu fui católico por muito tempo. Então, você tem isso introjetado em você. Lá é muito difícil. A pessoa vê o dia a dia duro, que ela precisa comer, que ela precisa ter roupa, que ela precisa estar agasalhada. Nessa série mesmo, Round Six, você vê todas as horas que a pessoa está preocupada com a outra, ela não pergunta assim, você está bem? Como você está se sentindo? Ela fala assim, você comeu bem? Você está agasalhado? É uma preocupação muito dura com a sobrevivência. Nos filmes japoneses, até nos animes, o que o cara fica muito feliz fazendo? Comendo, ele fica louco comendo. Por quê? São países também, diferente do Brasil, que é um país muito do oba-oba, que agora com o Covid talvez culturalmente o país amadureça, mas são países que passaram por guerras. Eu já falei isso do Reino Unido num outro vídeo. A Coreia teve uma guerra duríssima, duas na verdade, né? Uma com participação até dos Estados Unidos, como entidade opressora, né, que entrou para massacrar. O Japão teve N situações de conflito, ele como opressor que invadiu vários países, assim, de uma forma truculenta, com prática de tortura. A China foi um dos países, mas isso mais para trás. Mas é um país de muitos conflitos, e depois aconteceu o contrário, né? Sofreu um ataque de uma guerra que já tinha acabado, um ataque nuclear, traumas e mais traumas, foi humilhado, foi desmilitarizado por ter participado, lógico. Fez por merecer, como eu disse, ele já tinha uma postura no passado de dominar os países, se aliou à Alemanha nazista, então não é que não foi uma coisa injusta, não estou nem discutindo justiça aqui, mas pela conjuntura, a forma como ele foi bombardeado foi complicada porque a guerra já estava vencida. Foi mais um instrumento de propaganda para a Guerra Fria, o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, mas assim, são dois países com muitos traumas. A China também, são países que têm traumas de guerra e que com essa formação mais shintoísta, mais budista, ele não tem uma metafísica tão acolhedora, digamos assim, que o Deus está lá o tempo inteiro. Eles são muito focados no que está acontecendo na realidade, no aqui e o agora, na comida de hoje, no dinheiro de hoje. E assim, a gente assistindo filmes japoneses desde dos mais antigos, que eu já assisti os de samurai, que já eram muito duros, mas hoje principalmente. E filmes coreanos, filmes como Old Boy, que eu recomendo muito, é muito forte, mas eu recomendo muito. Como o Parasita, que eu já tenho um vídeo, vou deixar aqui em cima em algum lugar da reflexão sobre o Parasita. Tem muitos outros, tem um que chama, acho que é High Sky também na Netflix, ou High Sky, que é de um casal classe média que quer fazer de tudo, literalmente de tudo, para subir e ser rico. Esse é o ponto. Primeiro, eu vejo que existe... Vou falar aqui da Coreia, porque essa série é coreana. Existe uma certa postura pessimista quanto a tudo, nos filmes e nas séries. Eles falam, não, mas é o diretor. Tá, mas eu já vi 100 filmes. Até tem umas comédiazinhas românticas na Netflix, que eu vi um capítulo ou outro só pra ver se ia ser uma coisa mais florida. Na parte do relacionamento é florido, no resto é pessimista. Então os caras, eles têm quase um niilismo, sabe? Eu não acredito em nada, eu tenho que fazer meu trabalho hoje, comer, não tenho uma esperança de futuro diferente. É bem complicado, né? Assim, eu não estou julgando aqui, na verdade eu estou atestando isso, mas que, por exemplo, o grau de suicídio nesses países é altíssimo, no Japão e na Coreia. É uma coisa que é muito difícil se você tem uma linha de pensamento, porque eles têm várias outras qualidades maravilhosas. Organização, respeito a prazo, respeito à pontualidade, respeito aos outros no tratamento pessoal. O respeito aos outros no Japão, eu me lembro que eu fui atravessar uma rua com meu avô, que era idoso, lá no Japão, em Tóquio mesmo. Acho que foi em Akihabara, no bairro dos Eletrônicos. Ele não conseguiu atravessar no tempo do sinal. Os carros pararam e pediram desculpas, porque ele é idoso e para ele poder passar, sumimasen.
A educação é maravilhosa, mas o que eu falo é o seguinte, é difícil para os governantes, que são de lá também, perceberem que talvez alguma coisa precisaria ser mudada por uma questão de qualidade de vida. Que esse niilismo absoluto só vale o presente, só vale o que é físico, só vale o dinheiro a todo custo, ele gera uma carência de qualidade de vida, digamos assim, uma sensação de vazio, uma sensação de que a vida é sempre muito dura. Aqui no Brasil, para a grande maioria dos brasileiros, a vida é dura. Mas aí se dá, entre aspas, um jeitinho, não um jeitinho negativo, de passar na fila na frente dos outros, com um bebê de brinquedo, essas coisas que a gente vê que acontecem nas notícias. Mas o jeitinho de ver um pouco mais de luz na dificuldade, de ajudar o outro, etc. Então, assim, isso é uma coisa que eu queria refletir. Até que ponto o materialismo pode destruir a sua qualidade de vida? Então você tem que saber como julgar o que, entre aspas, te traz felicidade e o que, entre aspas, é desnecessário. Aí eu vou voltar um pouco para a série. As pessoas da série, elas queriam ter dinheiro, mas se você for ver os motivos do dinheiro, é tudo bens materiais para mostrar para os outros. É muito raro uma pessoa ou outra que tinha um personagem que o motivo verdadeiro é ajudar alguém, é restabelecer um laço familiar. Tem um personagem assim específico, mas a maioria ou era para jogar mais ou era para fazer mais dinheiro. Então, assim, reflexões que dá para tirar de todo esse pensamento aqui, dessas ideias que foram levantadas. Primeiro, alguns países eles têm uma formação cultural, esses países do Oriente, muito fria, muito voltada à realidade. Isso gerou neles muitos pontos positivos, como cordialidade, educação, como é que eu vou dizer? Pontualidade, etc. Só que outros pontos negativos, eles são muito pessimistas. A vida deles fica tão focada no aqui e no agora que eles não se permitem a ter sonhos. Então é muito importante você também parar para ter os seus sonhos. Quando eu falo em sonhos, pode ser sonhos pequenos, coisas que te tragam felicidade. Uma coisa que eu reparei que eu queria falar é que esse hábito nojento de fumar está em todos os filmes e séries coreanos. Em 2021 não dá mais para falar, é interessante. O cara tem que ser muito burro, tá? É um negócio que dá câncer, prejudica as pessoas ao seu redor. Inclusive eu tenho uma experiência aqui de uma pessoa que fuma próxima aqui do meu apartamento, que é lamentável. Não tem sentido você se matar, entendeu? Não tem, é suicídio por ignorância. E todo mundo nos filmes coreanos fumando que nem louco em série. Isso é ruim até para as crianças, entendeu? Para assistir, até aqui no Brasil. Uma outra coisa que eu vejo é o seguinte, a pessoa ela se programa para o que ela precisa. Então, tente se contentar com pouco ou com coisas que realmente são importantes. Por exemplo, dá um exemplo, uma preocupação minha, morar num bairro seguro. Para mim isso é muito mais importante do que morar num lugar badalado. Se ele já for seguro, muito seguro mesmo, beleza, eu quero criar meus filhos e tal. Agora sim, a necessidade de coisas materiais, toda hora, não sei o que lá, às vezes escolhe uma, que nem eu tenho um joguinho aí mobile que eu tô viciado. Cara, ele é gratuito, ele me entretém. Então, entre isso e ir num mega restaurante, ou numa balada, ou não sei o que lá, não sei o que lá, isso aí, nesse momento, pra mim tá bom. Ou passear, eu passei com a minha cachorra, com a minha mulher, passear. Vai passear com o cachorro, vai num parque. Você pode, tendo consciência de que você tem que ter os seus momentos, fazer uma gradação do que é importante para você, quanto aquilo custa, quanto aquilo não custa. Tem muitas coisas que são gratuitas. Conversar com amigos, tá em pandemia? Beleza, faz um call, joga online, assiste um seriado, como eu acabei de assistir. Então, você pode estabelecer coisas que te deem prazer dentro do seu limite orçamentário, sempre ter um planejamento financeiro. Outra coisa que eu não gosto muito de falar no canal, porque eu já disse que eu vou discutir mais pra frente, mas é a questão de fé. Você ter sonhos, você ter fé, até fé em Deus, fé no seu Deus, no que você acredita, é importante. Ou fé no futuro que você está construindo para você. Porque se você vive só para o próximo prato de comida, a sua vida é muito vazia. Então, pense nisso, estude ter alguma coisa. Você fala, não, eu sou ateu convicto. Beleza, vamos supor que você goste de ateu e goste de cachorros. Você pode ter fé num projeto que você vai ajudar, uma ONG vai ajudar cachorros a serem adotados, ou então pessoas que têm inúmeras nas ruas passando fome, ou qualquer outra coisa. Pode ser uma coisa totalmente diferente do que eu falei, não precisa ser uma coisa que você vai entender como algo
ligado a uma questão de beneficiar alguém. Pode ser, sei lá, você gosta de arquitetura e quer que tenha um projeto arquitetônico no seu bairro. Eu estou tentando falar aqui para o máximo de públicos possíveis, para não ser uma coisa aqui, ó, segmentada. Mas você entende? Buscar alguma coisa que te anime e ir atrás. Às vezes isso é muito melhor do que gastar no que estão mandando comprar na TV, ou no Netflix, ou em outro canal de seriado, entendeu? Ou no próprio YouTube, que tem muita venda no YouTube. Bom, resumindo, essa é a minha reflexão de hoje. Quem tiver interesse, assista. Eu recomendo a série. O final, não vou falar o final, mas eu não gostei do final. E eu achei que eles passaram uma dureza e depois eles quiseram fazer uma meia-culpa com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos, com a Europa, com os países de matriz presbiteriana, colocando valores que são diferentes dos valores que eles têm lá. O final que eles têm lá seria totalmente diferente do que eles mostraram ali. E eu vejo isso muito por um outro seriado que chama My Hero Academia, mas esse precisaria de um outro vídeo. Que é um seriado que é da Funimation, um anime, é totalmente diferente do pensamento deles lá, aquele pensamento de que a vida é dura e tal. Por quê? Porque ele foi influenciado pelos heróis norte-americanos. Então ele tem uma série de ideais. É muito raro no Japão, por isso que eu gosto. Mas esse eu teria que fazer um vídeo, o vídeo seria muito longo. Mas é isso. Essa é a minha reflexão de hoje. Desculpa a voz, a cara de sono. E até a próxima e tchau!